Quem é Abdullah Hashem Mahdi? Ele afirma ser o Messias, verdade ou engano? Você está prestes a ouvir algo que pode abalar tudo o que você acredita. Respire fundo. Imagine alguém aparecer em rede mundial dizendo: eu sou o Messias. Não há mais ninguém além de mim a quem vocês são obrigados a obedecer. A justiça e preparar o mundo para o fim dos tempos. Parece coisa de filme? Pois esse homem existe. O nome dele é Abdullah Hashem Mahdi. E ele não está apenas afirmando ser um líder espiritual. Ele declara ser o escolhido, o prometido, o salvador. Mas será que é verdade? Ou estamos diante do maior engano espiritual dos últimos tempos? Abdullah Hashem Mahdi vem ganhando notoriedade em diversas partes do mundo. Seus discursos inflamados, sua imagem carismática e sua habilidade de conectar ideias religiosas distintas têm atraído multidões. Ele fala de paz, de justiça, de uma nova ordem espiritual. Eu sou Abdullah, o sucessor do Imam al-Mahdi, o sucessor do Consolador Ahmad, o sucessor de Simão. Pedro, o sucessor de Muhammad, o sucessor de Jesus Cristo. Eu sou o verdadeiro e legítimo Papa. Eu sou a prova para os cristãos. Eu sou filho dos muçulmanos através de meu pai e filho dos cristãos e dos judeus através de minha mãe. Eu sou filho do Oriente através de meu pai e filho do Ocidente através de minha mãe. Eu sou como Zulkarnain, com um chifre no leste e um no oeste, e sou o herdeiro de tudo o que está entre eles. Eu sou mais conhecedor do que qualquer falso papa, e fui nomeado pelo nome e pela vontade dos profetas. Meu nome também está na língua de Isaías, que profetizou sobre o servo justo, e ele disse: ele verá sua descendência, e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Muitos o chamam de o Homem da Esperança, um símbolo de unidade entre muçulmanos, judeus e cristãos. Mas o que se esconde por trás desse nome? Qual é o verdadeiro propósito de Abdullah Hashem Mahdi? E mais importante, qual é a sua relação com Jesus Cristo? A Bíblia nos alerta, com veemência, sobre os falsos cristos e falsos profetas que surgiriam nos últimos dias. Está escrito com clareza, Mateus capítulo 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Diante dessas palavras, como podemos ignorar as declarações desse homem? Como podemos simplesmente aceitá-las sem investigar à luz da palavra de Deus? O que torna tudo ainda mais perturbador é a forma como Abdullah mistura conceitos do Islã com profecias bíblicas. Ele afirma que o Mahdi prometido é o mesmo que os cristãos aguardam como o Messias. De acordo com vocês, Jesus, alaihi salam, não teve descendência, e seus dias foram interrompidos. Mas eu sou esse servo. Eu sou Abdullah, o servo justo de Deus. Eu sou também o servo justo mencionado por Jesus quando ele disse: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem seu Senhor fez governante sobre sua casa, para dar-lhes alimento no tempo devido? Bem-aventurado é aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, encontrar assim fazendo. Em verdade vos digo que ele o fará governante sobre todos os seus bens. E eu fui feito governante sobre todos os seus bens. Mas há um problema grave nessa comparação. O Jesus da Bíblia não tem absolutamente nada a ver com o perfil apresentado por ele. Abdullah defende a unificação das religiões, o fim das distinções entre fé e doutrina, e um novo código moral baseado na paz humana, não na justiça divina. Isso soa bonito, soa pacífico, mas também soa perigosamente enganoso. Segundo a tradição islâmica xiita, o Mahdi é o 12º imã que desapareceu misteriosamente e retornará no fim dos tempos para governar com justiça. No entanto, esse Messias que esperam não é o Filho de Deus revelado nas Escrituras Sagradas. Ele não morreu na cruz. Ele não ressuscitou. Ele não oferece salvação pela graça. O Mahdi, segundo essa visão, é um líder político, um restaurador da lei islâmica,
alguém que virá para subjugar o mundo ao islamismo. Agora pare e pense. Como pode alguém que nega a divindade de Cristo ser o verdadeiro Messias? A palavra de Deus é enfática e não abre espaço para ambiguidades. Está escrito, João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Essa declaração de Jesus Cristo exclui qualquer possibilidade de salvação fora dele. Nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Isso está em Atos capítulo 4, versículo 12. Então, como Abdullah Hashem Mahdi pode se apresentar como o Messias se rejeita a centralidade e a exclusividade de Cristo? O mais alarmante é que muitas pessoas, inclusive cristãos desavisados, têm sido seduzidas por esse discurso. São enganados por palavras doces, por promessas de paz e prosperidade. Mas lembre-se, o engano do fim dos tempos não virá com chifres e fogo. Ele virá com aparência de luz. Virá com carisma, com aparente sabedoria, com sinais e prodígios. Mas por trás disso estará a semente da mentira. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Este é apenas o começo da revelação. Se você está ouvindo isso agora, entenda, não se trata apenas de uma figura pública fazendo afirmações ousadas. Trata-se de uma guerra espiritual, uma batalha entre a verdade revelada pela Bíblia e o engano cuidadosamente arquitetado para afastar o povo de Deus. A pergunta que precisamos fazer é: estamos prontos para reconhecer a verdade? Estamos firmados na rocha que é Cristo ou vulneráveis ao vento das falsas doutrinas? O tempo de ignorar os sinais acabou. A profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos. E tudo começa com uma pergunta simples, mas urgente. Quem é, de fato, Abdullah Hashem Mahdi? E o que ele representa na batalha final entre a verdade e o engano? Imagine o impacto psicológico de um mundo em crise, faminto por respostas, mergulhado em causa espiritual e moral. Agora imagine um homem surgindo exatamente nesse cenário, oferecendo soluções, propondo a paz, restaurando a esperança e se apresentando como o escolhido. É nesse ponto que Abdullah Hashem Mahdi ganha espaço. Ele não veio do nada. Ele foi construído. Um personagem moldado para atender a uma demanda profética, não segundo a verdade bíblica, mas segundo o desejo das massas sedentas por redenção sem arrependimento. Mas precisamos ser cuidadosos. O que parece ser luz pode ser trevas, disfarçadas. O Mahdi, na visão muçulmana, não é apenas um profeta ou líder espiritual. Ele é descrito como um conquistador, alguém que instaurará um governo global, unirá religiões sob um único sistema e, segundo algumas interpretações islâmicas, virá acompanhado por um profeta auxiliar, que alguns afirmam ser Jesus. Mas esse Jesus não é o da Bíblia. É uma figura secundária, submissa ao Mahdi. Ele não é o Filho de Deus. Ele não morreu na cruz. Ele não ressuscitou. Está preparado para essa revelação? A Bíblia já havia alertado sobre esse tipo de inversão espiritual. Está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Agora pense, não seria conveniente para esse homem do pecado surgir travestido de Salvador? E se esse Mahdi for, na verdade, o precursor de um sistema anticristão, um engano com aparência de redenção, mas com raízes no afastamento da verdade? A tradição islâmica gita ensina que o Mahdi ficará oculto por muitos anos, depois retornará nos últimos tempos, numa era de conflito e confusão. Curiosamente, muitas pessoas que seguem Abdullah afirmam que ele preenche todas essas características. Há vídeos, documentos, entrevistas e até manifestações espirituais estranhas ao redor de sua figura. E o que mais choca é que muitos cristãos, sem base bíblica sólida, começam a questionar.
I witnessed him use me as a vessel to bring my dad back to life. I saw him cure me of an illness that the doctors couldn't cure. I saw him sustain countless people, like Jesus did, for many years. I witnessed he made the moon disappear. I saw him have power over the jinn, like Sodom. I witnessed him manifest a person out of nowhere. I saw him resurrect my wife from the dead. I witnessed him cure me from my infertility. I saw him turn leaves into living animals. I saw him make every living minute. Será ele o verdadeiro? Mas a Bíblia é clara. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, lemos: Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos temos anunciado, seja anátema. Ouça bem, qualquer mensagem que contradiga o evangelho da cruz, da graça, da ressurreição e do arrependimento é maldita. Sim, é isso mesmo. Não importa se vem com cara de milagre, com discursos eloquentes ou com promessas de unidade mundial. Se não estiver fundamentado na verdade eterna da palavra de Deus, é engano. E não é um engano qualquer. É o mesmo engano que levará multidões à perdição, conforme alertado pelo próprio Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 23. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Abdullah Hashem Mahdi se apresenta como ponte entre religiões, como alguém que transcende o conflito histórico entre cristianismo, judaísmo e islamismo. Mas pense, quem é o único que pode de fato unir todos os povos? Não é aquele que morreu pelos nossos pecados? A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 2, versículo 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez. E, derrubando a parede de separação que estava no meio, esse ele é Jesus Cristo, o verdadeiro Messias, o Cordeiro de Deus, não um líder político, não um profeta oculto, não um reformador social. A missão de Cristo foi redimir, não governar com espada. Ele disse: meu reino não é deste mundo. João capítulo 18, versículo 36. Já o Mahdi, segundo seus seguidores, virá exatamente para implantar um reino neste mundo, por meio de guerra, revolução e imposição de leis. Estamos vendo um contraste claro. Um veio para morrer por nós, E o obedeçam. outro para governar Eu sou um sobre nós. mensageiro enviado a vocês por Jesus, os cristãos alaihi salam. Paulo é falso e os desviou do caminho. A igreja está corrupta e não mais sustenta a lei de Deus, nem defende os oprimidos. O papado foi roubado e o herdeiro legítimo foi posto de lado. Não há mais ninguém além de mim a quem vocês são obrigados a obedecer. Que Deus seja testemunha de que eu proclamei. Um derramou sangue por amor, o outro busca sangue por conquista. Um oferece a cruz, o outro exige submissão. É esse o momento em que a verdade precisa ser reafirmada com força. O verdadeiro Messias não será um homem exaltado pelos homens, mas o Filho de Deus glorificado nos céus. Ele virá nas nuvens com poder e grande glória, conforme profetizado em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá. O retorno de Jesus não será discreto, não será político, não será simbólico, será visível, global, inquestionável, não deixará margem para dúvidas. E é justamente por isso que tantos enganos estão surgindo antes do seu retorno, para confundir, para distrair, para desviar, para que quando Cristo vier, muitos não estejam mais olhando para o céu, mas para os homens. E quando isso acontecer, já será tarde demais. Agora, imagine uma geração inteira sendo doutrinada, desde a infância, a aceitar a ideia de um líder global, carismático, religioso e político. Isso não é mais ficção. Em várias partes do mundo, principalmente no Oriente Médio e em comunidades islâmicas na Europa, crianças aprendem sobre o Mahdi como o Salvador final, o pacificador prometido, o imã oculto que surgirá nos tempos mais sombrios. Mas o que parece ser apenas uma crença distante está, na verdade, se infiltrando silenciosamente na cultura ocidental. Séries, filmes, discursos e até líderes religiosos cristãos começam a flertar com a ideia de um Messias universal. Seria esse o ensaio para o grande engano?
A Bíblia nos alerta em Mateus capítulo 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Agora, pare e pense. Se até os escolhidos poderiam ser confundidos, o que dizer dos que vivem afastados das Escrituras? Que base terão para discernir o verdadeiro do falso, a luz da escuridão, a salvação do engano? A resposta é uma só. Sem Bíblia, não há filtro. Sem Espírito Santo não há discernimento. E sem Cristo não há salvação. Os sinais estão se acumulando. Vemos o aumento da intolerância contra cristãos verdadeiros. Vemos líderes defendendo a união interreligiosa às custas da verdade. E vemos movimentos globais propondo uma religião única, um governo único, uma moeda única. O que parecia distante, profético e simbólico, agora está se tornando parte das manchetes. Nesse cenário, Abdullah Hashem Mahdi ganha cada vez mais relevância. Suas ideias são consideradas progressistas, suas mensagens parecem conciliadoras, sua postura é vista como necessária para um mundo em crise. Mas será que a paz proposta por ele é a mesma paz que Jesus nos prometeu? Cristo disse em João capítulo 14, versículo 27, Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. A paz de Jesus é interna, eterna e espiritual. Já a paz do sistema do Mahdi será política, condicional e ilusória. E é essa paz falsa que antecederá o colapso final. É nesse cenário de aparente estabilidade que surgirá o anticristo, conforme descrito em Apocalipse capítulo 13, versículo 3. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou. Após a besta, o mundo vai se encantar. Sim, ele vai se encantar, com promessas de prosperidade, com discursos sobre amor universal, com símbolos de unidade. Mas tudo isso será uma maquiagem sobre o abismo, uma cortina de fumaça que esconderá o verdadeiro propósito, afastar a humanidade da cruz. Porque onde não há cruz, não há redenção, e onde não há redenção, há condenação. Por isso, o alerta não pode ser ignorado. Estamos lidando com algo muito maior do que política ou religião. Estamos diante de uma batalha espiritual pelas almas humanas. O que torna tudo ainda mais perigoso é a rapidez com que esse engano se espalha. Em poucos anos, a figura de Abdullah passou de um nome desconhecido para um líder reverenciado por milhares. E o que virá a seguir? Um sinal nos céus? Uma manifestação sobrenatural? Um milagre forjado? Lembre-se, o inimigo também tem poder. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9, está escrito: A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Não subestime o poder da ilusão. Muitos esperam o anticristo como um monstro, um ditador cruel, alguém abertamente maligno. Mas e se ele vier como um pacificador? Como alguém amável, sorridente, espiritualizado? E se ele usar a linguagem do amor, da inclusão, da tolerância? Você saberia distinguir? Sem Bíblia não saberia. Sem discernimento espiritual, não. Saberia, e essa é a chave de tudo. Voltar à palavra. Rejeitar qualquer liderança que não esteja fundamentada em Cristo. Desconfiar de qualquer movimento que substitua a cruz por símbolos humanos. Porque o verdadeiro Messias não precisa de mídia, nem de campanha global. Ele virá em glória, e todo olho o verá. Não há Agora, mais ninguém observe além de com mim a quem atenção. vocês são obrigados a obedecer. Que Deus... Se você tem dúvidas sobre mim ou sobre o que eu digo, então eu não digo a você para me seguir cegamente. Eu digo a você, volte a Hashem se você for judeu. Se você for cristão, volte e ore e pergunte a Jesus. Se você for muçulmano... Quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele não buscou fama nem poder político. Ele não exigiu reverência forçada, não se impôs como líder mundial, nem buscou criar um império terreno. Pelo contrário,
Ele nasceu em uma manjedoura, viveu entre os humildes e pregou a verdade com amor e firmeza. Seu reino não era deste mundo, e sua glória não dependia de aceitação humana. Ele foi rejeitado, traído, crucificado. Mas ao terceiro dia, ressuscitou. Sua autoridade vem do alto. Ele é o Filho do Deus vivo. Em contraste direto, o Mahdi, como apresentado por Abdullah Hashem, é alguém que exige reconhecimento terreno, deseja governar nações e espera ser proclamado como o verdadeiro guia da Não há mais humanidade. ninguém além de mim Percebe a quem o contraste vocês estão gritante? obrigados a obedecer. Que Deus seja... Em João, capítulo 18, versículo 36. Jesus declara: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Essa afirmação destrói qualquer tentativa de comparar Cristo com líderes terrenos. O verdadeiro Messias não precisa dominar governos. Ele reina sobre corações. O Mahdi, por outro lado, será aceito por muitos justamente por oferecer soluções terrenas. Mas não se engane. O que começa como paz política terminará em tirania espiritual. Ao vós que credes, mesmo que uma pessoa perversa venha a vós com notícias, então verifiquem-nas, para que não prejudiquem um povo por ignorância e se arrependam do que fizeram. Peço a Allah subhanahu wa ta'ala, ao Espírito Santo, a Jesus, aos profetas e mensageiros, aos arcanjos acima, que testemunhem em meu favor e mostrem ao povo um sinal. A Bíblia deixa claro que nos últimos tempos surgiriam doutrinas de demônios, líderes que usariam o nome de Deus para enganar. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, lemos: Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. O mundo está sedento por palavras suaves, por mensagens de conforto sem arrependimento. E é isso que o discurso de Abdullah oferece: esperança sem conversão, unidade sem cruz, religião sem salvação. Mas sem cruz, não há nova vida. Sem arrependimento, não há reconciliação com Deus. A figura do Mahdi tenta se encaixar como peça final de um quebra-cabeça profético. Muitos o apresentarão como o unificador das religiões abraâmicas, o líder que trará paz entre judeus, cristãos e muçulmanos. Mas o cristão judeu verdadeiro, o que conhece as Escrituras, sabe que isso é impossível sem o reconhecimento de Yeshua, o Messias. Não há reconciliação sem Cristo. Em Atos capítulo 4, versículo 12, está escrito: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. O nome é Jesus. Não Mahdi. Não Abdullah. Não outro qualquer. Além disso, Jesus nunca deixou dúvidas sobre como seria sua volta. Ele não surgiria secretamente em vídeos na internet, nem seria revelado por meio de discursos políticos ou conferências interreligiosas. Em Mateus capítulo 24, versículo 27, está escrito: Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. A volta de Cristo será visível, gloriosa e inconfundível. Não haverá margem para dúvidas. Todos verão. Todo joelho se dobrará. Nenhum impostor poderá imitar esse momento. E ainda que o Mahdi venha com sinais, prodígios, curas e palavras doces, lembre-se, sinais também podem ser forjados. O inimigo imita, o inimigo engana. A palavra de Deus é clara. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Portanto, não se deixe levar por aparência de santidade. Não confie em discursos que afastam da cruz. O teste é simples. Quem nega Jesus como o único caminho, verdade e vida, esse não é de Deus. A Bíblia é a nossa única âncora. Se um líder ou doutrina se opõe ao que está escrito, deve ser rejeitado. No final das contas, o Mahdi e outros líderes parecidos representam o mesmo espírito.
o espírito do anticristo. O espírito que nega a divindade de Jesus, que despreza a cruz, que busca exaltar o homem em lugar de Deus. Esse espírito já opera no mundo e ganha força a cada geração que se distancia da Bíblia. Por isso, agora é o momento de despertar. Agora é a hora de buscar a verdade, porque o tempo está se esgotando e o engano está cada vez mais sofisticado. Talvez você ainda esteja se perguntando: e se ele for mesmo o enviado de Deus? E se for apenas uma nova forma de entender a fé? Mas a verdade é que o verdadeiro Messias não precisa de reformulação. Jesus Cristo não precisa de atualização, adaptação cultural ou validação política. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não vem se adequar ao mundo. Ele vem para julgá-lo. O perigo por trás de figuras como Abdullah Hashem Mahdi é justamente o verniz espiritual que encobre uma rebelião contra a verdade eterna. É a tentativa de sentar no trono que pertence somente ao Cordeiro de Deus. O engano do fim dos tempos será tão convincente que enganaria até os escolhidos, se fosse possível. Está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Por isso, todo cristão judeu fiel precisa vigiar. Não é hora de brincar com a fé, nem de seguir ventos de doutrina. É hora de firmar os pés na rocha. A única verdade absoluta é a palavra de Deus, a Bíblia. O Mahdi promete paz, mas sem arrependimento. Unidade, mas sem cruz. Esperança, mas sem sangue derramado. E tudo isso parece bonito, até você perceber que essa é a receita perfeita para a apostasia. Não há mais ninguém além de mim a quem Jesus vocês nunca são prometeu obrigados paz a obedecer. qualquer custo. Que Deus Ele disse em Mateus capítulo 10, versículo 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Isso não significa guerra física, mas a separação entre verdade e mentira, entre luz e trevas. E se o mundo inteiro aplaude uma figura que nega a essência do Evangelho, então você precisa se perguntar: de qual espírito ela procede? É aqui que a reflexão se aprofunda. Muitos esperam um Messias que venha resolver seus problemas terrenos, restabelecer a ordem social e trazer conforto emocional. Mas o verdadeiro Jesus veio para algo muito maior: reconciliar o homem com Deus. O seu sacrifício na cruz é a maior prova de amor e justiça já realizada. Ele não veio apenas para curar corpos, mas para salvar almas. Não veio para dominar governos, mas para libertar corações. E ele voltará, não como um político ou reformador, mas como juiz e rei eterno. Por isso, examine tudo à luz da palavra. Compare cada discurso, cada profecia, cada revelação com as Escrituras. A Bíblia nunca erra. Ela não precisa de complementos nem de novos messias. Ela é suficiente, completa, viva. O verdadeiro povo de Deus não será seduzido por líderes carismáticos, mas será guiado pelo Espírito Santo, que sempre exalta Jesus Cristo e nunca outro. Lembre-se, se um líder espiritual não aponta para o arrependimento, para a cruz e para o senhorio de Cristo, então ele está conduzindo você para longe da salvação. Ao final de tudo isso, você precisa tomar uma decisão. Vai seguir o que o mundo aplaude? Ou vai se apegar ao que a Bíblia ensina? Vai correr atrás de sinais e manifestações humanas? Ou vai dobrar seus joelhos diante do Salvador que já deu tudo por você? Não espere para descobrir no fim que seguiu um falso caminho. Não arrisque a sua eternidade por promessas temporárias. O tempo é curto, o engano é real, mas a verdade ainda está ao seu alcance. E essa verdade tem um nome: Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora pare, respire e reflita. O que está em jogo aqui não é apenas uma teoria, uma profecia ou uma disputa religiosa. É a sua alma, é a sua eternidade. Está na hora de voltar-se para a única fonte confiável, a Palavra de Deus. Está na hora de abandonar todo engano e clamar pela verdade. Não importa o quão convincente seja a aparência do Mahdi, ou o quanto suas palavras toquem o emocional. A verdade não muda.
E ela continua sendo a única ponte entre você e Deus. Jesus é o caminho, a Bíblia é o mapa, e o Espírito Santo é o guia. Escolha a verdade enquanto ainda há tempo. Se esse conteúdo abriu seus olhos e tocou o seu coração, inscreva-se agora no canal. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like se você valoriza a verdade da palavra de Deus. E compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Comente aqui embaixo. Você já tinha ouvido falar desse nome, Abdullah Hashem Mahdi? O que pensa sobre essa revelação? Lado. Não há mais ninguém além de mim a quem vocês são obrigados a obedecer. Vamos Deus juntos espalhar a luz e combater o engano. A batalha espiritual está acontecendo agora, e você faz parte dela.